Meu nome é Claudenise e vamos estudar juntos uma parte da disciplina de Química. Vamos ver agora o volume 1, a unidade de trabalho 2, na página 43, onde começa a representação dos elementos químicos. Para começarmos, recomendo que você retome os OEDs sobre modelos atômicos. Aqueles, vocês se lembram? Modelo de Dalton, modelo de Thomson, de Bohr e o modelo atual. Isso vai ser bom porque vocês vão, de certa forma, revisar os conteúdos. Após isso, acesse o OED Representação dos Elementos Químicos. Isso vai ajudar bastante você a entender nosso próximo conteúdo. Você deve se lembrar que o modelo atômico atual considera que as três partículas básicas constituintes do átomo são prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo e elétrons que ocupam uma região chamada eletrosfera. Nas primeiras décadas do século XX, os cientistas constataram que o número de cargas positivas determina as propriedades de um elemento químico. Então, podemos concluir que elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, que é representado pela letra Z. A IUPAC, uma sigla em inglês que em português significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, é um órgão que reconhece oficialmente um novo elemento químico. Após uma convenção internacional, seus integrantes aprovam o símbolo e o nome desse novo elemento. Para representar um elemento químico, também existe uma padronização seguida e recomendada pela IUPAC, que é a seguinte. A letra E representa um elemento qualquer. Nessa representação, A significa o número de massa e deve vir acima, e Z indica o número atômico, que deve vir abaixo, ambos do lado esquerdo do símbolo do elemento. Alguns materiais usam a seguinte representação. Mas essa não é a representação recomendada pela IUPAC. Vamos ver um exemplo da representação do elemento carbono. Ele apresenta o símbolo C, apresenta o número atômico igual a 6 e o número de massa igual a 12. Essa é a maneira correta e recomendada pela IUPAC para representar este elemento. Na proposta do modelo atômico de Thomson, o átomo é um sistema eletricamente neutro, onde o total de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. E como a massa do átomo se concentra no núcleo, pode-se deduzir que o número de massa corresponde à soma do número de prótons e nêutrons. Agora veremos sobre as semelhanças entre os átomos. No início do século XX, durante as investigações sobre a radioatividade, cientistas constataram evidências experimentais de que um elemento químico podia apresentar átomos com diferentes números de massa. Essas espécies químicas foram denominadas de isótopos. Iso significa mesmo e topos significa lugar, pois, como eles pertencem ao mesmo elemento químico, ocupavam o mesmo lugar na tabela periódica. Então, podemos concluir que isótopos são átomos do mesmo elemento químico que têm diferentes números de massa e apresentam o mesmo número atômico. As propriedades químicas dos isótopos são iguais, pois são determinadas pelo número atômico. Já as propriedades físicas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição, são diferentes, pois essas propriedades dependem do número de massa, que no caso deles é diferente. Há grupos de elementos químicos de menor importância para pesquisas na química. Esses grupos correspondem aos isóbaros e aos isótonos. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, com diferentes números atômicos que apresentam o mesmo número de massa. Já os isótonos são diferentes elementos
que apresentam número atômico e de massa diferente, porém com a mesma quantidade de nêutrons. De uma forma resumida, podemos fazer a seguinte associação. Isótono ou isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, que é representado pela letra N. Isóbaros são elementos que apresentam o mesmo número de massa, que usamos a letra A para representar. E isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico ou número de prótons, que usamos a letra P para representar. Agora vamos resolver a atividade 2, página 49. Observe a representação a seguir. Letra A. Qual é o número de prótons e o número de elétrons que tem nessa representação? Para saber o número de prótons, você precisa contar o número de cargas positivas existentes aqui, que dá um total de 11. Para saber o número de elétrons, precisa contar o número de cargas negativas que estão aqui na eletrosfera, que dá um total de 11 também. Letra B. Esse sistema está eletricamente neutro? Por quê? Sim, o sistema está eletricamente neutro porque o número de prótons, ou seja, de cargas positivas, é o mesmo número de cargas negativas. Letra C. Calcule o número de massa desse átomo. Para fazer esse cálculo, nós temos que lembrar que A é igual a P mais N. O número de prótons do átomo nós já vimos que é 11, e o número de nêutrons são, aqui na representação, estão representados pelas esferas vermelhas no núcleo do átomo, que dá um total de 12. Fazendo essa continha rápida, a gente conclui que o número de massa desse átomo é 23. Agora, você já pode fazer as atividades 1, 3 e 4 da página 49. Estude também os esquemas que tem no livro de atividades, que eles resumem todo o tópico. Ainda no livro de atividades, você pode resolver as atividades 10, 11 e 12. E para o fechamento dessa etapa, faça a trilha Modelos Atômicos e Representação dos Elementos Químicos. Vamos estudar agora sobre a eletrosfera do átomo. Após o modelo de Bohr, que resultou em um aprimoramento do modelo de Rutherford para a estrutura da matéria, a eletrosfera do átomo passou a ter um tratamento especial. Rutherford havia determinado que essa região continha elétrons que apresentava carga elétrica negativa e massa praticamente desprezível. Porém, ainda existia uma pergunta: como os elétrons se encontravam distribuídos na eletrosfera? Então, muitos experimentos foram realizados por vários pesquisadores diferentes que concluíram que na eletrosfera existem órbitas estacionárias, que nós chamamos de níveis ou camadas, nas quais os elétrons giram ao redor do núcleo. Essas camadas são representadas por números ou letras, e cada uma delas comporta um número máximo de elétrons. Vejamos a representação a seguir, que se encontra na página 46. Na tabela, nós temos as camadas que recebem o símbolo por letras, camadas K, L, M, N, O, P e Q, ou números de 1 a 7. Cada camada contém um número máximo de elétrons que ela consegue comportar. Aqui do lado tem a representação de um átomo, onde nós temos o núcleo com duas partículas de cores diferentes, que são os prótons e os nêutrons, e as partículas verdes nas camadas da eletrosfera, que representam os elétrons. Atualmente, em relação aos elementos conhecidos, há 4 subníveis de energia ocupados por elétrons e são também representados por letras, no caso as letras S, P, D e F.
Mas o que são esses subníveis? São os subníveis, ou também podem ser chamados de subcamadas, que formam as camadas. Veja essa imagem. Aqui nós temos a representação do núcleo do átomo e as 7 camadas que são conhecidas até hoje. As camadas, elas podem, só retomando, elas podem ser representadas por números de 1 a 7 ou letras também. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. Se nós tivéssemos um supermicroscópio que pudesse observar bem de perto essas camadas, a gente ia ver o seguinte: a camada 1 ela é formada por uma única linha, ou seja, nela só tem o subnível S. A camada 2, se a gente pudesse olhá-la bem de perto, a gente ia ver que ela é formada por 2 linhas em paralelo. Essas 2 linhas são os subníveis. Então, o subnível S juntamente com o P, os dois juntos formam a segunda camada. Já a terceira camada, ela é formada por 3 linhas bem finas, que são os subníveis S, P e D. É como se de longe a gente enxergasse uma única camada e aproximando aqui a gente conseguisse ver essas 3 camadas mais finas. A camada 4, ela é formada pelos subníveis S, P, D e F. Então é como se 4 linhas bem finas juntas formassem a camada 4. A camada 5 ela é igual a 4 em termos de número de subníveis, a 6 é igual à terceira camada e assim por diante. Experimentalmente, também é possível determinar o número máximo de elétrons de cada subnível, que é, de acordo com a tabela da página 47, no subnível S cabe no máximo 2 elétrons, no subnível P cabe no máximo 6, no subnível D cabe no máximo 10 e no subnível F cabe no máximo 14 elétrons. Então, podemos fazer a seguinte associação, que se encontra aqui na tabela na página 47. A camada K, ou camada 1, comporta no máximo 2 elétrons. Então, ela é composta apenas do subnível S. Já a camada L, ou camada 2, comporta no máximo 8 elétrons. Então, para que isso aconteça, ela precisa dos subníveis S mais o subnível P. A soma dos dois, então, dá um total de 8 elétrons. Então, o número de subníveis em uma determinada camada depende do número máximo de elétrons que a camada pode conter. Por exemplo, como já disse, a camada K, ou N igual a 1, por acomodar no máximo 2 elétrons, é formada por um único subnível S. E a representação disso é feita da seguinte forma: 1S2. O número 1 indica a camada, o S o subnível e 2 o número de elétrons que esse subnível comporta. A distribuição dos elétrons em um átomo deve ser feita necessariamente em ordem crescente de energia. Essa ordem de energia dos subníveis foi deduzida pela mecânica quântica e é dada pelo diagrama de Linus Pauling. E aqui quero fazer um parênteses sobre Pauling, que é reconhecido como um dos principais químicos do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho relativo à natureza das ligações químicas. Ele é referenciado como sendo um acadêmico versátil devido à sua intervenção e perícia em campos diversos como a química inorgânica, química orgânica, metalurgia, imunologia, anestesiologia, psicologia e radioatividade.
Pauling também recebeu o Nobel da Paz de 1962 pela sua campanha contra os testes nucleares e é a única personalidade a ter recebido 2 prêmios Nobel não compartilhados com outro pesquisador. O diagrama de Linus Pauling está representado a seguir. As setas diagonais representam a ordem crescente de energia. Vejamos como exemplo a distribuição eletrônica para o cálcio, que tem número atômico igual a 20, e no estado neutro tem 20 elétrons para serem distribuídos. Deve-se seguir as setas para a distribuição. Note que, segundo a seta, depois do 3p6 vem o 4s2 e não o 3d10. O nível mais externo do átomo com elétrons é conhecido como camada de valência, e o número de elétrons presentes na camada de valência dos átomos pode indicar a localização do elemento na tabela periódica e o seu comportamento em uma ligação química, que são assuntos do próximo volume. Agora, você já pode resolver as atividades de 6 a 10 na página 50, as atividades 13, 14, 15 e 16, itens A e B do livro de atividades. Agora veremos como é feita a distribuição eletrônica para íons. Você se lembra o que são íons? Quando o átomo perde elétrons, o número de cargas negativas será menor que o de cargas positivas. Nesse caso, temos um íon positivo, denominado cátion. Ao contrário, se um átomo ganhar um ou mais elétrons durante uma reação, a quantidade de cargas negativas será maior do que o número de cargas positivas. Nesse caso, o íon negativo formado é chamado de ânion. Então, diferente dos átomos nêutrons, nos íons o número de prótons não é igual ao número de elétrons. Veja os exemplos. Para o sódio, o exemplo da letra A, ele tem o número atômico igual a 11. Porém, quando ele está na forma de Na+, significa que ele perdeu um elétron. Então, apesar dele ter 11 prótons, o número de elétrons dele nessa configuração é igual a 10. Então, são 10 elétrons que precisam ser distribuídos na sua distribuição eletrônica. O exemplo da letra B é um exemplo de um ânion. O oxigênio aqui está com a carga -2. Isso significa que ele recebeu 2 elétrons. Seu número atômico é 8, porém, como ele ganhou 2 elétrons, a distribuição precisa ser feita para 10 elétrons, como está representado aqui no exemplo. Na seção Hora de Estudo, você já pode resolver as atividades de 4 até a 9. E no livro de atividades, você pode terminar a atividade 16, os itens C e D. E também já consegue fazer a atividade número 17.